Olá, meu irmão! Seja bem-vindo ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus, a Palavra que é viva, a Palavra que é transformadora. Então, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe nossos vídeos para que outras pessoas possam ter acesso a essa boa palavra. Hoje, nós prosseguimos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, mas antes, vamos ao nosso momento missionário. A Europa ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, que traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. O título da lição de hoje é Uma Vida que Faz Diferença. Em nosso estudo anterior, nós vimos Paulo escrevendo aos Filipenses sobre os cristãos como participantes da boa obra. Agora nós vamos falar sobre as características da vida cristã que permitem a ele fazer diferença onde ele estiver inserido. Também vamos falar sobre a confiança, mas não a confiança em si mesmo, e sim a confiança em Cristo, que é o pilar, a base para o caminhar do cristão. Aspectos da vida cristã. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, versos 12 e 13. A salvação do cristão deve ter efeitos práticos. O texto que nós lemos mostra o apóstolo Paulo falando dos aspectos esperados da vida cristã, de modo que ele faça a diferença onde estiver inserido. Ele diz assim: ponham em ação a salvação de vocês, ou seja, ponham em prática a salvação de vocês. Não é possível que alguém que tenha recebido a Cristo mantenha o mesmo modo de viver de outrora. A vida do cristão é uma vida que deve ser vivida em novidade. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ressalta alguns pontos que devem ser diferenciais na vida do cristão. E o primeiro ponto que deve ser um diferencial na vida do cristão é a obediência. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. A vida do cristão ela deve ser uma vida de obediência ao Senhor. É interessante perceber que o apóstolo aqui está falando sobre uma obediência que não está vinculada apenas à sua presença, mas em todo momento, como ele diz no texto, muito mais agora na minha ausência. Mesmo o apóstolo Paulo estando ausente, aqueles irmãos deveriam ser obedientes. Isso nos mostra que nós devemos ser obedientes em todo o tempo, não apenas quando tem alguém perto ou em alguma situação específica. O cristão ele deve ser diferenciado ou deve fazer a diferença
pela obediência que demonstra ao seu Senhor. Porque seria contraditório pensar que alguém diga ter fé e não demonstre isso através de obediência. O próprio chamado pai da fé, Abraão, em Hebreus 11, verso 8, o texto nos diz sobre Abraão: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão, que é o chamado pai da fé, ele obedece. Fé e obediência estão intimamente ligados. Logo, obedecer a Deus é a melhor demonstração de fé que o cristão pode dar. Temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Aqui Paulo está se referindo ao respeito, à reverência ao Senhor, que deve fazer parte da conduta do cristão em todo o tempo, em tudo que ele faz. Ser respeitoso e temente ao Senhor é algo que é demonstrado através de atitudes práticas que devem ser orientadas pela palavra de Deus. Por exemplo, o cristão ele está respeitando ao Senhor quando ele se porta corretamente. 1 Pedro capítulo 2, verso 12, diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusarem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O cristão ele também demonstra o seu respeito ao Senhor quando ele cuida do seu próximo. Mateus 25, verso 45. Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O cristão também demonstra o seu respeito, o seu temor ao Senhor, quando ele cuida da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O cristão também está respeitando ao Senhor quando ele respeita as autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13, verso 1. O cristão também está respeitando ao Senhor quando ele não se envolve em procedimentos incorretos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, já que deseja agradar àquele que o alistou. Enfim, a vida do cristão sempre deve externar os princípios da palavra de Deus, para que em tudo ele se mostre temente ao Senhor. Sem queixas. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo está lembrando àqueles irmãos que uma vida sem queixas colabora para que se tenha uma vida pura e irrepreensível. Isso porque o aspecto de pureza está ligado à qualificação do homem em estar diante de Deus. Os crentes filipenses estão sendo exortados, então, a fazer tudo sem queixas, porque uma vez que o próprio Senhor, que Deus, é o sustentador da vida, fazer as coisas com queixas é estar o tempo todo reclamando e ofendendo ao sustentador da nossa vida, ofendendo ao Senhor, queixando-se, na verdade, não de algo, não de alguma situação, mas queixando-se daquele que sustenta a nossa vida. Romanos capítulo 9, verso 20 diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Tem gente que só sabe reclamar, e por agirem dessa forma, isso acaba refletindo nos relacionamentos. Acabam se tornando pessoas que não são tão benquistas, porque afinal de contas, ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam,
O texto aqui, ele está nos exortando a viver sem queixas. Uma atitude como essa, ela vai refletir no nosso bom relacionamento com os nossos irmãos e, sobretudo, no nosso relacionamento com Deus, o sustentador da nossa vida. E mais uma característica da vida cristã que Paulo nos apresenta é o estar firmado na palavra, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Filipenses capítulo 2, verso 16. A palavra da vida é aquela que traz vida ao homem, ou seja, o Evangelho, a mensagem divina da redenção. O homem deve, então, reter essa palavra firmemente, guardá-la de modo zeloso. O homem, ele deve ter uma vida que observe o que Cristo nos ensinou, porque ele próprio, Cristo, é a palavra viva. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, a palavra viva, ele é o exemplo para nós. Nossa resposta, então, deve ser estarmos focados nele, em seus ensinamentos, e ter o mesmo pensamento que Simão, como está lá também no Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O cristão, ele deve viver, então, uma vida condizente com o seu Deus. Ele deve viver firmado na palavra e deixar de ter uma vida queixosa, contenciosa e, sim, viver em obediência no temor do Senhor. Confiança em Cristo. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Filipenses capítulo 3, versos 3 e 4. Aqui o apóstolo vai ressaltar o aspecto da confiança em Cristo. A tendência do homem natural é confiar em si mesmo, confiar na sua própria carne, na sua própria força. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus deve depositar totalmente a sua confiança nele. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É interessante notar que Paulo aqui está usando o próprio exemplo para demonstrar que se a confiança nos próprios méritos valesse de algo, ele poderia fazer isso. Ele era judeu de nascimento e não um prosélito, descendente direto de Abraão, sua tribo era da elite de Israel, ele era um verdadeiro hebreu devido aos costumes da sua família e por falar hebraico. Ele observou rigorosamente as exigências da lei, sendo zeloso. E ainda que todos esses quesitos dessem a Paulo uma proeminência em meio à sociedade, nenhum deles valeria ou valia de nada diante do conhecimento de Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. O conhecimento de Cristo que Paulo se refere aqui não é algo intelectual, mas é um conhecimento resultante da comunhão pessoal com Cristo, ou seja, de reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Então, o que antes conferia status a Paulo, agora já não tem mais valor diante da intimidade com o Filho de Deus. Nós vivemos numa época onde as pessoas valorizam muito a condição financeira, os diplomas, a família, as influências. Essas coisas não são ilícitas, mas nada disso tem valor
ou têm um verdadeiro valor diante do conhecimento genuíno de Cristo. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. Meus irmãos, nós devemos ter intimidade com Cristo e também devemos confiar inteiramente, não na nossa força, mas nele. E caminhando então para o final da nossa lição de hoje, nós podemos concluir que num mundo tão carente de bons exemplos, a vida cristã deve ser um diferencial, deve ser um farol que aponta para o Senhor. O cristão ele deve viver em obediência, temor, firme no Evangelho, no correto proceder e, sobretudo, confiando somente em Cristo Jesus. Assim, o cristão ele prossegue firme para o alvo da soberana vocação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E eu te convido então a nós orarmos juntos. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que a nossa vida seja uma vida que realmente faça a diferença aonde nós estivermos e que sempre a nossa confiança esteja firmada em Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de deixar o seu comentário ou a sua dúvida sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Estamos chegando ao final dessa lição, mas vamos terminar de uma maneira diferente. Eu deixo vocês com a canção Diferente do meu amigo Fael Magalhães. Mas não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Eu quero ser diferente. Quero cantar o que ninguém cantou. Quero pregar o evangelho do amor. Eu quero orar como ninguém orou. Quero fazer diferente, porque meu Deus a diferença faz. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Ele cura, protege, prepara, separa, ampara, ele vê o coração diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Quero fazer valer a pena toda a dor da cruz, naquelas marcas e feridas. Meu pecado foi consumado. Não podia ser diferente. Foi graça, foi presente, foi amor de Deus. Por isso eu sou diferente. Sou diferente. Ele cura, protege, prepara, separa, ampara, ele vê o coração. Eu quero ser diferente.
por isso eu sou diferente. Vai, sou. Graças a Deus por isso. Eu sou diferente. Sou diferente. Mas Cristo transformou meu ser. Grande diferença faz. Encheu-me de amor. Nunca estarei tão só. Eu não mais estou só. Cristo vive ao meu lado, sempre pronto a me ajudar. Aleluia, grande diferença. Ei, me ajuda aí, vai. Como eu falei aqui no primeiro culto, ao Cristo que quando entra na vida da gente, torna tudo novo e de fato faz diferença na vida da gente. Vai, canta de novo comigo. Aleluia, grande diferença faz. Graças a Deus.